achei que esse conselho deliberativo, eu botei assim, é um monstro ou é uma boa ideia? Aí eu digo, rapaz, é uma boa ideia. Aí veio na mente, Arthur, a história da União Europeia. Não gosto, quem estuda como já estudou direito comparado, não é muito fácil. Porque o direito comparado, ele não é uma questão de economia, é uma questão de instituto, de princípios, etc. E que precisa ser visto. E uma coisa que é humana. Eu não posso tratar o direito comparado aplicado, né, ao desrespeito de uma norma tributária na Europa e no Brasil. Porque aqui o desrespeito é de outra maneira. A cultura é outra, então precisa se adequar. Por isso que eu tenho muito medo de comparar. Porque o IVA deu certo em 150 países, etc. Às vezes até sem conhecer como é que se processa, porque aí eu levo o Conselho Federativo como antes eu levava para a lei complementar. A lei complementar, que para nós de direito também não é uma matéria tão simples, inclusive para os alunos, né? A nossa diferença entre direito penal e direito civil é que a gente tem um negócio chamado lei complementar tributária. A gente não vai direto da Constituição para a lei ordinária. A gente tem uma passadinha na lei complementar, através das suas normas gerais, etc. E a lei complementar, sempre nós entendemos, né, que ela tem uma diferença da lei ordinária do ponto de vista ontológico e do ponto de vista da aprovação do código. E lei complementar é coisa tão séria, que ela está prevista lá na Constituição em detalhes. E não deveria chamar-se, apesar do quórum que aprova, né, ser o mesmo que aprova o quórum que eu digo, as pessoas, o Congresso Nacional, ela deveria ser chamada de lei complementar nacional, não é lei complementar federal. Senão, Arthur, a gente vai ficar naquela diferença. Vamos fazer uma CBS que tem, como Arthur disse, né, o mesmo fato gerador, mesmo contribuinte e tal, uma por lei ordinária, que eu acho a mais importante, embora o nome não seja bom, mas a lei ordinária é a mais importante, principalmente para o exercício do poder de tributar. Que sabe de quem é o poder de tributar? É nosso. Somos nós, do povo, que temos o poder e delegamos aos nossos representantes, vereadores, deputados federais, para nos representar e pagamos os impostos que queremos. Por isso, por conta dessa sistemática. Então, esse Conselho Deliberativo poderia se aproximar à União Europeia na relação das diretivas. Eu sempre gosto de comparar lei complementar à diretiva. Diretiva é um instrumento que a União Europeia usa para disciplinar, por exemplo, o IVA. Disciplina um bocado de coisa, mas disciplina principalmente o IVA. E lá eles são tratados com seriedade e as questões de IVA não são discutidas por cada um dos países isoladamente, e são conjuntos. Eu me lembro de José Amorim, que era um dos assessores do Ministério da Economia, lá da Espanha, né? E que era nosso amigo, e dizia, eu querendo aprender alguma coisa, rapaz, como é que ficam aqui as questões do IVA quando o contribuinte chega lá para pedir um crédito, alguma coisa, rapaz, a gente manda ele para Bruxelas, porque em Madrid nós não falamos sobre IVA, aguardamos a diretiva da União Europeia que sai de lá de Bruxelas. A lei complementar, teoricamente, seria assim para a gente. Existe a lei complementar 87, que fala, né, sobre o ICMS, existe a lei complementar do ISS, mas o pessoal não obedece, minha gente, pelo amor de Deus. O desrespeito à lei complementar é o desrespeito ao próprio Pacto Federativo. A gente pega uma lei complementar nacional e que vai estabelecer, como hoje ainda é, a lei complementar, disseminar, né, os fatos geradores, as hipóteses, etc., etc., e não respeita. E ao não respeitar, o que é que acontece? O que é que acontece? Nada, nada. Do ponto de vista objetivo, estados que desrespeitam, todos eles, né? Desrespeitam a lei complementar, desrespeitam a Constituição. Isso é coisa de aluno novo de direito que diz assim, se não obedecer a decisão do Supremo, nós vamos pedir intervenção ao Estado. Eu já vi um advogado dizer isso publicamente no jornal. Disse assim, não, mas o governador não vai cumprir a decisão do Supremo. Se prepare que eu vou pedir intervenção no Estado da Bahia. Aqui, meu amigo, na Bahia, não conheço os estados, para se fazer intervenção no município, rapaz, é preciso que haja uma catástrofe, porque por mais equivocado que seja o gestor público, por mais equivocado que seja aqueles que trabalham na administração pública, cometendo verdadeiros crimes contra a administração pública, se não houver muita existência do próprio Ministério Público, não haverá nada. Está aqui o doutor Herzl, que foi procurador daqui de Itabuna, e que entende que há o desrespeito à norma e desrespeito à decisão. Tantos casos nós temos aí em relação
a desrespeito da norma, desrespeita a norma do Supremo, a decisão do Supremo, desrespeita a lei complementar. Mas agora nós vamos ter um novo imposto, pode ser que respeite a lei complementar. Aliás, o tempo que Arthur falou, me lembrei que o ICMS é de 88 e a lei complementar, né, só apareceu em 97. Depois de muita briga, muita confusão e tal, quase 10 anos depois é que veio aparecer a lei complementar, que esta sim harmonizaria. Nessa altura os estados já estão todos desarmonizados. Pois bem, esse Conselho Federativo, uma das preocupações que eu tenho, doutor Regis, é a história da instituição. O que é instituir um tributo? É o exercício, né? A gente diz teoricamente, é o exercício da competência. Só quem pode instituir é quem tem competência. E o que é competência do ponto de vista legal? É o poder que é dado ou outorgado, né, pela Constituição para que um determinado ente tributante possa exercê-la. Essa competência é indelegável, essa compra é incaducável, daí a história do Grandes Fortuna que não utilizaram, pelo menos é isso que a gente assina. E eu espero, como tentativa de professor coerente, dizer o que eu digo na sala é o que vale na prática. Então, eu dizer que a competência ela é incaducável, eu tenho que dar o exemplo do imposto sobre grandes fortunas, que até hoje a União não usou aquilo que a Constituição outorgou, que era a instituição do imposto sobre grandes fortunas. Então, isso tem que ser coerente. Não confundi-lo com capacidade tributária ativa, que esta sim, ela pode ser delegada. E nós já temos vários exemplos, mesmo antigamente, nós tínhamos com o IUM, né, no tempo do IUM, né, nós tínhamos capacidade ativa, eram nós que tomávamos conta, mas era um tributo federal. Então, isso e a experiência aconteceu. Só que agora me preocupa, a Constituição fala que União, Estados e municípios poderão instituir. Agora vem a ideia, modificar esse texto para dizer, União, Estados, junto ou separado, poderão instituir, porque o junto é uma coisa totalmente, como diz Harrison, disruptiva. Eu não tenho reticência nenhuma de disrupção. Apesar da idade, passei por várias fases e sempre sou muito aberto, sou uma pessoa, vocês estavam vendo, né, irrequieta com as coisas que acontecem ao meu lado, nunca tive problema de resistência e acho muito bom. A coisa nova para mim sempre é bom, por isso estou me renovando dia a dia. Ora, quando você diz que instituir, é como se você acaba totalmente a participação dos estados. Eu me lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, eu coloquei um pôster lá no Face, que é a morte dos tributaristas. O Conselho Federativo acaba com a administração, acaba é maneira de falar, né, pelo amor de Deus, diminui bastante a administração de um tributo que vai ser complicado, porque é naturalmente complicado. Tem muitos elementos, etc. Aí ela institui. Eu achei que eu tinha que procurar uma fórmula, porque a reforma é fundamental que ocorra, né? Como tirar essa instituição do Conselho Deliberativo, do Conselho Federativo, entendeu? Porque o resto, por exemplo, a arrecadação, eu não tenho dúvidas que com o sistema moderno de cobrança, junto ao sistema bancário, o Brasil tem um sistema muito evoluído, não tem problema nenhum você pagar alguma coisa no banco e ele ser automaticamente distribuído. Basta fazer a parametrização, né? E aí entrou 100, ele vai dividir tanto para um, tanto para outro, os critérios são colocados, não vejo nenhum problema na arrecadação. É claro que eu vou ver os problemas, rapaz, que eu vi antigamente, é quando o município não tem dinheiro para pagar a folha e conhece um contribuinte que vai pagar o ISS e telefonar muito educadamente, olá, doutor, como vai? Como é que vai a empresa aí? Tudo bem? Negócio é o seguinte, não estou conseguindo fechar a folha de pagamento. Dá para o senhor adiantar aí uns 10 milhões? Não se preocupe não, porque quando o senhor pagar, está tudo quitado e tal. Isso já não vai poder. Ele não vai poder ligar para o Conselho Deliberativo, rapaz, não estou conseguindo fechar a feira. E que não é uma coisa incomum. Eu acredito que municípios do interior, né, às vezes têm dificuldade de fechar a folha, fazer o pagamento. E aí essa relação fisco-contribuinte, né, Estado-contribuinte, o cara liga, não sei se a Bahia faz isso, não quero me comprometer, nem outro estado, mas é mais ou menos por aí. Agora eu me lembrei, né, que no tempo do Cacau era a mesma coisa, o secretário ligava para Peixoto, que era delegado em Ilhéus, rapaz, como é que está a coisa aí, porque eu estou precisando fechar a folha. Vai mandar o dinheiro do Cacau, não vai mandar, etc. Então essas relações estão, teoricamente, não mais permitidas. Passe aí, por favor, João Paulo.
E esse conselho, rapaz, é como se diz assim, é gente fina demais. Compararam ele ao presidente da República na iniciativa de lei de natureza privativa do presidente. Esse, com todo respeito, vai ser foda esse Conselho Deliberativo, né? Eles vão botar para quebrar. Vai ser apuração de custo, né? O pessoal disse lá, o Cecife, quanto é que vai custar o Conselho Deliberativo? Rapaz, alguns bilhões. Aí, para poder não projetar muito, né? Como 2 é mais do que 1, deve custar uns 2 bilhões. O cara, não, rapaz, não é tudo isso, não. É 1.800 e tal. Esse Conselho Deliberativo, rapaz, é o bicho. Um dia, é pena não ter idade para pleitear. O que já é uma outra confusão. Como é a representação? Eu vivi a questão da representação. Não existe nenhum fórum de representantes do Poder Executivo Estadual que tenha força de deliberativa, a não ser o CONFAS, que é fruto da ditadura. Fruto da ditadura o CONFAS. Ele é de 75, a Lei Complementar 24 de 75. Quem trabalhava na época, eu já disse isso aos meus alunos aqui da especialização, era Sacha Calmon, ele era técnico do Ministério da Fazenda. E o ministro era aquele gordinho, fofinho, bonitinho, chamado Delfim Neto, Antônio Delfim Neto. Ele era o ministro. Aí veio a proposta, veio na Constituição, para que a lei complementar disciplinasse a forma como estados e municípios deveriam propor e aceitar os convênios. Aí, como é que fica a aprovação desse convênio no âmbito do Estado? Aí, rapaz, tem que ser, no mínimo, um decreto legislativo. Não podia, quer dizer, não teria sentido, ou como não tem sentido até hoje, um convênio ser ratificado pelo governador, porque foi ele que fez. Porque quando eu ia a Brasília representar a Bahia, eu ia em nome do secretário, em nome do governador, eu estava representando o Poder Executivo. Inclusive, que se ele não gostasse ou não quisesse, ele ligava e disse, detone isso, não quero isso. Isso aconteceu na prática. Então, decreto legislativo. O único estado que trabalhou com essa seriedade sobre isenções foi o Rio Grande do Sul, que desde o início, desde 75, quando começaram, eles começaram a aprovar até por lei. Ainda demorava. E aqui na Bahia, o que é que aconteceu? Como fizemos a lei 4.825, né, que é a primeira lei do ICMS, depois veio a 7.014 e tal, a gente tentou implementar essa história do decreto legislativo. Por que isso? Por que pedir ao povo que aprove? Porque essa é a concepção do poder de tributar. O povo só aceita aqueles que têm legitimidade. E a legitimidade, a representatividade é alcançada no voto. Eu não posso dizer uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é, só porque ela é mais bonitinha, aprovar, meter a mão no meu bolso. Não, meu amigo. Só pode meter a mão no meu bolso para poder tirar dinheiro para imposto quem tem legitimidade. E essa legitimidade é alcançada através do voto. Se depois do voto você se arrependeu, achou que... Essa é outra história. Por isso tem eleições periódicas, para você mudar seu voto, colocar em pessoas que você entenda ser mais responsável, etc. Então, o que é que aconteceu? O CONFAS, que começou a funcionar por força da lei complementar, e aí começou um outro tema que é muito forte que é a história da guerra fiscal. A ponto de alguns autores acharem aqui, principalmente o Nordeste, que a guerra fiscal, rapaz, é a sobrevivência do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porque não tem como, rapaz, você fazer progresso, né, sem facilitar o próprio funcionamento da economia. Então não adianta. Você dizer assim, mas guerra fiscal, para mim é uma guerra santa, quando ela tem de lado estados como localizados no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. E aí, como diminuir essa desigualdade? Fazendo essa tal dessa guerra fiscal. Porque ninguém vem para a Bahia, ou vai para Tocantins, ou vai para Amazonas, etc., se não tiver incentivo. Não tem. E isso, inclusive, espelha também agora. A história da Zona Franca, do ponto de vista tributário, é um grande equívoco. Mas, do ponto de vista socioeconômico, foi a solução que encontraram. Eu não vou discutir. A nossa diferença, não a minha entre Arthur, né? É de que eu tenho Constituição, tenho um bocado de coisa para respeitar. Os economistas têm ideia. Se não der certo, a gente faz outra. Aqui, se eu quiser mudar, eu tenho que ir ou para a Constituição, ou para a lei complementar, ou para a jurisprudência. Os economistas ficam muito mais à vontade. A Ford não deu certo. Poderia ter dado, não é assim? Mas aí a gente faz uma fábrica de acarajé, talvez dê certo, mas, né? A fábrica de automóvel não deu, mas a gente pode modificar. Agora, sem incentivo fiscal, a chinesa que está chegando aí, não vai ficar aqui na Bahia, não vai ficar.
E outras indústrias que, ao invés de se instalar, nós fizemos um porto lá em Aratu, né? Somente para exportação de veículos, é um porto especial, para Focus, custou 200 milhões na época de Porto Sul. Ah, que bom, agora nós vamos ter várias fábricas, porque teremos um porto especializado em exportação de veículos. Não apareceu ninguém. Tem gente que importou aqui pela Bahia, não pagou imposto, dizendo que ia botar a fábrica e foi embora para São Paulo, ou foi embora do país. Porque os fatores, o que decide o empresário não é o mesmo que decide o governador. Tem pensamentos diferentes. Pode haver alguma coincidência, por isso tem a PPP, por isso a gente pode juntar, mas na maioria é diferente. Por isso a minha preocupação com esse tal de conselho deliberativo, a sua força, destruindo, né, porque essa é a ideia, coisas já tradicionais, etc, etc. Passa aí, João Paulo, por favor. Então, ó, aí, ó, você veja que nós, eu fiquei lembrando, agora vamos ver, eu sou contra a instituição, não contra o resto, mas a instituição, insisto, essa é a minha sugestão concreta, deveria ser por lei ordinária estadual ou municipal. Mesmo que você arranje uma fórmula de colocar na Constituição umas certas medidas que não permitam alteração. Eles são os instituidores, mas eles terão que obedecer rigorosamente o que está no texto constitucional, para evitar que se crie. Não é verdade o que dizem aí, que existem 27 legislações diferentes de ICMS. Isso faz parte do folclore e daqueles que condenaram. Por que não é? Porque a lei complementar diz que fato gerador de ICMS na Bahia, em Sergipe ou em São Paulo é o mesmo. Se for diferente, está inconstitucional ou está ilegal. É claro que existem 27 legislações diferentes, mas sob aspectos de obrigações acessórias, sobre o equívoco dos benefícios, etc., acumulação de crédito. Mas no corpo principal, se estiver diferente, não resiste a um teste de constitucionalidade. Será tranquilamente constitucional. Por isso que aí vem as brigas do IBS. As brigas do ponto de vista administrativo, nós vamos criar, os colegas da Receita, né, um CARF estadual. Temos hoje um CARF, né, que é federal, nós vamos fazer um CARF estadual, ou seja, vamos discutir no âmbito do Conselho de Contribuinte as divergências de interpretação. Agora, veja que divergência, veja que potencial de ações existe nessa turma especial do Conselho de Conflitos, né, do CBS. Nós temos 27 estados, com um exagero enorme de contencioso, tanto no município, no caso do Salvador, que é a maior, e no caso do interior também, algumas cidades que já se habilitaram a provocar as lutas. Tudo Professor isso, Elcônio, né, se tiver dúvida, professor Elcônio, desculpe não, interrompê-lo, mas só para seguirmos com o nosso protocolo, quero avisar aos participantes deste primeiro painel que temos apenas 9 minutos e eu pediria aos participantes do painel que procurassem concluir os seus raciocínios, por gentileza. Tranquilo. Esse pessoal que fala muito e fica... Diz que quem fala muito xinga a Deus. Tranquilo. Mas é porque, primeiro, a oportunidade. Pelo menos para mim não é... Embora tenha estado constantemente por aqui, mas nunca se tem a oportunidade de ter pessoas que estão interessadas na matéria. E para mim é importante, eu devo aproveitar a oportunidade, mas sem querer cansá-los, sem querer chateá-los. Acho que a ideia do controle, né? Existem mais detalhes, mais coisas. Eu acho que é uma ideia que vai precisar de muito trabalho. Muito trabalho. E quando fala em lei complementar nacional e que vai respeitar, eu fico aqui com minhas dúvidas. Se não se buscar, não há dúvida nenhuma de que a reforma tributária é inafastável, né? Ela deve ser feita. Mas nós estamos trabalhando com a vida das pessoas na expressão, né, econômica do Estado. É muito importante para estados e municípios e principalmente para o cidadão comum que essa coisa seja bem feita. Não pode uma emenda aglutinativa sair do gabinete do relator e no corredor receber. Nós temos uma história que no corredor entre o Congresso e o Senado acontece milhões de coisas que até o céu duvida. Sai uma coisa da Câmara dos Deputados, quando chega no Senado, o I cai, a vírgula cai, a exclamação aparece, e quando vai ser aprovado, ih, rapaz, caiu o I. Olha, que a queda de um I é muito importante, o I, né? É muito importante. Isso tem acontecido. Então, eu acho que estados, municípios e o cidadão comum, a minha
não faço profecias em coisas que são objetivas, mas haverá fatalmente um aumento de carga tributária no sentido individual. Pode ser que na hora de somar, olha, está muito, bota mais um ajustezinho e tal, mas haverá fatalmente um pequeno aumento para poder usar, para prestadores de serviço, haverá aumento da base, há uma questão educacional, digamos assim, muito grande, que é a formação cidadã, né? É necessário que a gente que pode ter alguma voz bata nisso, é necessário cidadania fiscal, entender qual é o uso do recurso que você está pagando com muito sacrifício. E continua, para concluir, a mesma linha. Quem paga a conta somos nós, consumidores. Insistem em não fazer com a rapidez necessária a modificação sobre a tributação sobre o patrimônio, a questão do imposto de renda, a questão da atualização. Deram uma palhaçada, me desculpe, a história do IPVA e do ITD. O IPVA está na Constituição original, né, que era sobre veículos automotores. Mas o Supremo, os gênios do Supremo disseram que lancha e jet ski não são veículos automotores. Ah, não são não. Isso aí era resultado da taxa rodoviária única. Então só quem pode pagar são os otários e tal. Ora, é brincadeira, não é coisa séria. Então foi preciso colocar que automóveis e tal, dando margem, inclusive, a já imediata sonegação. Então a lancha do Dr. Harris, que era só de passeio, agora vai fazer pesca artesanal. Que beleza! Por favor, me convide, que eu também gosto de pescar. Então ele sai do IPVA. Discutir capacidade contributiva, espero, Harris, que a gente um dia faça um debate sobre o que é capacidade contributiva, porque ela está... Professor Eukônio, por favor, professor Eukônio, conclua. Tá, muito Temos obrigado. que fazer a conclusão ainda do nosso professor também, Arthur. Obrigado. E do nosso Harrison. Mas pode concluir, professor Eukônio. Pode concluir. Eu digo que é importante para o indivíduo também, que o Estado disseram que dava 180 dias, né? Para fazer a modificação da estrutura dos impostos sobre a renda e o patrimônio. Eu espero que saia alguma coisa, porque isso nós, contribuintes, nós cidadãos, estamos aguardando que haja também uma reforma em outros tipos de tributos. Muito obrigado. Maravilha. Pois bem, só fazendo o meu papel, em relação a esse tema que o professor Arthur e o professor Eukônio ambos falaram, só para vocês lembrarem o seguinte: esses 5 tributos que deixam de existir, surgirão 4 no lugar de 5. Então já não é reduzindo tanto assim. Mas dos que vão surgir, o IBS e a CBS, eles serão iguais, tá bem? Em fatos geradores, base de cálculo, contribuintes iguais. Qual é o problema? CBS será julgada pelo CARF, do qual temos um ilustre representante aqui, o que orgulha muito este evento. E o IBS será que agora, no Conselho Federativo, terá sua casa de discussão de uniformidade. Um vai para a Justiça Federal, o outro para a Justiça Estadual. Então, a gente está com dúvida como é que vai ser tudo isso. E aí vem a primeira pergunta, que vai ser direcionada ao professor Arthur, que é a seguinte: qual vai ser o verdadeiro papel do auditor fiscal municipal daqui para frente? Essa é a primeira pergunta, porque a gente vai ter instância estadual, federal, tribunal estadual e federal, e tem essa dúvida concreta que eu deixo contigo. Porque só para lembrar, professor Arthur e professor Eukônio, aqui nós temos um professor da UESC, que é o professor Pedro Germano. Ele está tomando nota das falas, que ao final agora vocês terão 1 minuto para poder dizer, dentro da proposta da reforma tributária no Senado, o que é que vocês opinariam como uma possível alteração que melhore o projeto. Tudo bem? Então, fica essa pergunta, meu doutor, não dá para responder todas as perguntas aqui. E a outra pergunta que eu digo aqui para o meu professor Eukônio é se seria necessário antes, eu não sei se está muito contextualizado, mas assim, seria necessário ou não a gente fazer outras reformas, como administrativa, política, para depois chegar na reforma tributária, ou ela pode caminhar sozinha. Então, à medida da resposta, já tem 1 minuto para a gente encerrar. Tudo bem? Eu vou ser bem objetivo. Ninguém sabe. Vai depender da lei complementar. Pode ser que seja uma coisa boa, pode ser que seja uma coisa ruim. Quem vai definir, isso foi delegado à lei complementar, definir como vai ser o papel do auditor. A FEBRAFIT, junto com a FENAFIM, Espada, nos ajuda bastante lá. Estamos discutindo isso, estamos com alguns projetos para apresentar,
Mas isso vai depender da lei complementar, gente. O que o texto garante é que os dois entes vão fiscalizar. Como? Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe ainda. Em relação à consideração, que você quer que eu faça, eu acho que tem dois aspectos, são vários, mas eu vou pegar dois aspectos que eu considero extremamente importantes. Primeiro, revisar as emendas aglutinativas apresentadas de última hora, que são interesses eminentemente corporativos. Não tem nada a ver com a ideia do projeto. Então, acho que eu pediria aos senadores que tomassem o devido cuidado com a maioria das emendas aglutinativas, que vieram só para dizer o seguinte, olha, se é para uns e outros, eu vou estar nos outros, onde é bom. E a segunda questão, que a gente já vem trazendo, no caso do município, é que não exista cota à parte do IBS para os municípios, que a receita vá direta para os municípios com uma redefinição de alíquota. Seriam esses dois pontos que eu chamaria a atenção. Senhor Cunha. Veja, essa questão de privilegiar uma reforma ou outra, né, é questão que o mundo não para e a roda precisa girar. Se você me perguntar como cidadão, como pessoa política, eu acho que a grande reforma que o Brasil precisava enfrentar era a reforma na educação. Para mim, o maior investimento que o governo poderia fazer, inclusive existe essa ideia no fundo, né, chama-se curso básico, da creche ao primeiro grau, que deveria ser estatizada e deveria ser em tempo integral, para que a gente pudesse formar, desde pequeno, o cidadão. Para mim, a grande reforma era investir no curso primário, como fizeram vários países, inclusive os países asiáticos. Todo mundo tem que ser, pelo menos, alfabetizado de maneira digna e aprendendo, pelo menos, a ler uma Constituição. Para mim, a grande reforma é a educação nesse país. Mas aí, como isso demora muito, isso não elege prefeitos, governadores, aí eles metem essa reforma tributária para cada vez mais, né, sacar dinheiro, aumentar as desigualdades, eu não tenho dúvida nenhuma. Não há coisa nesse país que se faça que não seja para aumentar as desigualdades. Da forma como foi apresentado, inclusive pelo pessoal, enquanto São Paulo não abrir mão da sua receita, de parte de sua receita, para que o Norte, Nordeste e Centro-Oeste cresça, a gente vai crescer muito devagar. E quando cresce muito devagar, as diferenças continuam cada vez mais acentuadas. Então não adianta. Enquanto não houver incentivo, achei, só para concluir, a história do Simples é uma grande ideia, mas o pequeno empresário precisa de recursos a valores internacionais, como farem as grandes empresas, tomam o dinheiro no Banco de Desenvolvimento, que, em vez de ser BNDES, é Banco de Nacional de Desenvolvimento do Sudeste. Mas ele precisa ser um banco de desenvolvimento para estimular o pequeno empresário, dar dinheiro a juros internacionais, para que a gente possa. Me desculpe, mas é porque isso sempre mexe comigo, essa história de dizer que a parte tributária vai resolver algum problema realmente o pequeno empresário. Não, está tudo muito bom, a gente ajeita o simples é ótimo, etc. Sugiro ao professor que anota, primeiro, a minha é retirar do Conselho Deliberativo a instituição, deixar o resto, fiscalização, etc., porque isso tudo se acomoda. Para nós, auditores, eu acho que lastimamos, mas vamos ter que repensar. Aproveitando para repensar também a remuneração, para que se eu vou trabalhar com o CBS, que tem o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, os mesmos problemas de interpretação, o município vai enfrentar, os estados vão enfrentar, e por que os auditores não passam a ser remunerados de todas as maneiras? Os municípios aí gostaram é dessa, assim? vão pedir equiparação salarial. Claro, por identidade se fosse na área civil, se fosse na área trabalhista, já estava garantida essa decisão.